Ó Vítor, eu peço por favor que escrevas o código no bate-papo para os colegas depois poderem visualizar, está bem? E eu, entretanto, vou abrindo a página do Mentimeter. Tem lá uma pequena pergunta e pedia que, por favor, respondessem à pergunta que lá está. Relembro o site www.menti.com. Sim, bom dia, estou aqui com um problema que me diz. Indica uma palavra que associa ao programa de mentoria. É isso mesmo. Escreve apenas uma palavra, colega. Ok, peço desculpa. Ok, obrigada. Já estão a ver a nuvem? Muito bem. Qual é o endereço, por favor? www.menti.com. Obrigada. De nada. Aqui pede-nos para aguardar que mostre o próximo slide, por isso ainda não Mas estamos para já a ver. é só o primeiro slide. Apareceu-lhe a primeira pergunta, indica uma palavra que associa ao programa de mentoria. eu Já coloquei. chega, está bem? Não passa a outra é só no final. Ok, combinado, Tá obrigada. Obrigada eu. Muito bem, continua a aparecer aqui muitas palavras. Sim. Posso só fazer uma pergunta já agora? Este código é só para agora, pelo que eu percebo, não é? Sim, vai ser o mesmo depois, mas eu depois tenho que ser eu a autorizar o slide seguinte. Sim, não, mas eu quero dizer, por exemplo, se nós quisermos usar noutras alturas, teremos que criar nós, provavelmente, um utilizador. Sim. Há sempre um código diferente para cada questão, no fundo. Vejo muitas palavras, aquelas que aparecem em maior, no fundo, é as que têm uma maior confluência das vossas opiniões, mas existem, de facto, várias ideias, somos também muitos, eu sei disso, acerca do que está relacionado com o programa de mentoria. E, portanto, eu vou agora interromper o compartilhamento. Muito obrigada pelas vossas participações. Continuam a aparecer imensas palavras relacionadas com o programa de mentoria, portanto, muitas ideias, algumas provavelmente diferentes, outras que de facto são semelhantes. E vamos então agora passar para a apresentação. Entretanto, eu percebi que... Já estão a ver novamente a apresentação? Sim. Ok, vamos então dar início a esta apresentação sobre o programa de mentoria. Portanto, é incontornável, de facto, não fazermos aqui uma abordagem teórica ao programa da mentoria. Bem, não só porque, de facto, é muito importante que os programas que implementamos estejam sempre ancorados cientificamente, mas também porque, ao termos um bom conhecimento declarativo, procedimental e condicional, e ao conhecermos o impacto do mesmo, vamos depois conseguir também implementar estes programas com maior convicção, uma vez que, quando assim é, desenvolvemos uma matriz de pensamento que depois se conecta melhor com a nossa prática. E assim sendo, portanto, começamos aqui por todos estes diplomas legais que orientam a nossa vida na escola. E todas as intervenções, e as mentorias não são naturalmente exceção, devem estar devidamente articuladas com os objetivos finais a que a escola se destina, designadamente o perfil do aluno, dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Este programa de mentoria está alicerçado nestes diplomas legais que nós que trabalhamos na escola também conhecemos, quer no seu planeamento, quer na sua execução, e nas orientações também emanadas pela DGEST e pela Direção-Geral de Educação no início do ano letivo 2021, estando já amplamente também muito estudados e fortalecidos pela evidência científica. Lembremos-nos que as orientações da DGEST para o ano letivo 2021 serão estas considerações sobre a promoção, acompanhamento, consolidação e recuperação das aprendizagens e sugeriram então aqui o desenho e implementação dos programas de mentorias que estimulassem o relacionamento interpessoal dos alunos e a sua cooperação, consubstanciada no desenvolvimento das aprendizagens, no esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na preparação para momentos de avaliação e outras atividades inerentes a toda a gramática escolar.
Portanto, pressupostos que nós sabemos sobre os programas de mentorias quando vamos analisar o que a literatura já nos diz. É que, de facto, nós sabemos muito bem, nós psicólogos sabemos isto de forma muito clara, que os alunos são percepcionados como recursos fundamentais na resolução dos problemas na comunidade e que é muito comum e eles gostam muito de recorrer uns aos outros em situações de preocupação, em situações de stress e que há aqui um potencial de modelagem quando há estas interações continuadas que depois promove aqui o desenvolvimento de comportamentos que esperamos nós ajustados. E o programa de mentorias, de facto, assenta nestes pressupostos do potencial da modelagem. O que é que as investigações também nos dizem? Algumas pistas sobre o desenho destes programas. É benéfico haver uma diferença etária entre um mentor e um mentorando, ok? Algumas investigações até apontam aqui 2 anos de diferença entre um mentor mais experiente, mais velho e o mentorando. No entanto, e nós este ano, no nosso agrupamento de escolas, por causa da questão do contexto da pandemia, assim o fizemos, há também a possibilidade de ser feito com alunos da mesma faixa etária. Quando assim é, o que é que as investigações nos mostram? Que nesses casos as relações devem ser mais recíprocas e também havendo aqui um match entre o género, portanto rapariga, rapaz, pode potenciar a eficácia desta medida. Sabermos também que a mentoria tem que ser percepcionada como uma oportunidade de aprendizagem colaborativa em que ambos os alunos saem ganhadores. Ambos têm a aprender com este processo e tiram de facto partido desta experiência nas mais variadas áreas, quer nas partes cognitivas, nos domínios afetivos, emocionais e também motivacionais. É também importante termos muito presente que é fundamental haver formação para estes programas, para os intervenientes no mesmo, nomeadamente quando falamos nos mentores, porque de facto as investigações dizem-nos que as formações reduzem os dropouts e aumentam também a eficácia destes programas. Existem já algumas linhas consensuais no entendimento deste conceito. Primeiro, as mentorias de facto têm aqui um cariz pedagógico porque efetivamente implicam aprendizagem. Existem funções gerais que são trabalhadas, que são estimuladas, que compreendem o apoio emocional, a sua instrumentalidade, no sentido de facilitar a aquisição de competências e de promover a autodeterminação do mentorando. É também consensual que deverá haver aqui uma organização assimétrica, no entanto, haver sempre aqui o potencial recíproco da relação. A possibilidade do mentor e do mentorando beneficiarem ambos desta relação e deste programa. É também consensual. No entanto, não é? E como em tantas outras coisas, existem algumas divergências que nos levam a algumas reflexões também para podermos antecipar potenciais problemas relativamente ao grau de intimidade que esta relação deverá ter. Esta questão que às vezes surgem algumas dúvidas, qual a melhor diferença de idades, embora as investigações já nos apontem soluções, qual a duração da relação, que funções devem ser asseguradas pelo mentor e também o grau da estruturação de um programa de mentoria. O programa de mentorias pode decorrer num destes 4 vetores ou nos 4, pode decorrer a nível académico, a nível emocional, a nível social e também a nível profissional. Por exemplo, no ensino superior existe muito relacionado com este domínio mais profissional. Quando desenhamos um programa de mentorias, sabemos que temos de ter aqui uma estrutura organizativa bem montada, em que tem que haver uma equipa de coordenação do programa, uma forma de selecionar e de formar os mentores e também os mentorandos, e sabemos que aqui, e avanço já, que há um importante cariz voluntário para participar no programa. E, muito importante, é fundamental haver aqui um acompanhamento e uma monitorização, quer dos mentores, quer dos mentorandos, assim como das atividades desenvolvidas para realmente aumentarmos a probabilidade deste programa ter eficácia e ter sucesso. É importante ainda percebermos que, ao nível do funcionamento, deve haver uma constituição do grupo de mentores.
O programa de mentoria deve sempre iniciar no início do ano letivo por uma divulgação do programa aos alunos, aos encarregados de educação, aos docentes. Estas equipas devem ser criadas no início do ano letivo e depois então dar aqui uma especial atenção à formação, principalmente no que diz respeito à formação dos mentores, dotando-os de ferramentas relacionadas com a forma de participarem no programa, a forma de definirem objetivos e de saberem exatamente quais são os seus papéis e o do seu mentorando, e também, obviamente, não esquecer de fazer esta formação com os mentorandos também, nem que seja uma breve formação. E depois aqui o papel fundamental da monitorização e do acompanhamento de programa que vamos ter a oportunidade de ver mais a fundo, mais à frente, ok? Sabemos também, quando falamos aqui no mentor, existem características gerais que consensualmente sabemos que são fundamentais para um aluno ter este perfil de mentor. Aqui podemos destacar efetivamente a capacidade de comunicar, a proatividade, mas acima de tudo também esta disponibilidade, o querer efetivamente ajudar, são características essenciais para configurar este perfil do aluno mentor. O aluno mentorando também tem que ter aqui algumas características base. Para mim, uma delas muito importante é realmente esta disponibilidade para também querer ser ajudado, para ter aqui um envolvimento efetivo. E depois outras características que podem ir desde os fracos hábitos e métodos de estudo, dificuldades em se integrar na escola, dificuldades a nível socioemocional, dificuldades ao nível da organização, no fundo, alguma dificuldade que no fundo possa beneficiar deste apoio por parte do seu mentor. E ainda, esta função importante da criação das díades mentor-mentorando, que depois terá que ser feita também após a candidatura, não é, dos mentores e dos mentorandos, fazer aqui o match entre mentor e mentorando. Já vamos ver no nosso agrupamento de escolas este ano, como fizemos díades no grupo turma, foi mais fácil, nós já conhecíamos muito bem os alunos, foi fácil fazer aqui esta conjugação. Quando são alunos que de facto são de anos letivos diferentes, pode ter que haver aqui cuidados diferentes a fazer aqui este match para que de facto consigamos garantir que a relação irá correr bem. Ao nível do processo, sabermos que quando existem as sessões de mentoria, existem aqui 3 fases que deverão ser cumpridas. Uma fase de preparação que passa por conversas intencionais entre o mentor e o mentorando, no fundo para ajudar aqui a construírem esta relação também de confiança um com o outro. Há depois uma fase de desenvolvimento que vai de encontro aos objetivos estabelecidos e ao desenvolvimento das competências necessárias para que foram definidas entre o mentor e o mentorando, e depois é importante, não é, haver aqui uma fase de encerramento que acontece quando há a confirmação do que o mentorando adquiriu a autonomia e tornou-se de facto autossuficiente no seu contexto académico, conseguindo ultrapassar as dificuldades que tinha inicialmente. Fundamental ainda é monitorizarmos e é avaliarmos. Se queremos perceber a eficácia dos programas, temos que fazer isto, não é? Obviamente que a evidência científica já nos diz que eles são eficazes, mas depois temos que perceber esta eficácia nos nossos contextos para depois podermos melhorar e aperfeiçoar ou simplesmente ficarmos felizes porque estão mesmo a correr bem. Obviamente que um indicador claro e fácil é os resultados escolares dos alunos, não é? Portanto, percebermos a evolução do mentorando na sua avaliação sumativa ao longo do ano letivo. Mas depois existem outras evidências e outras formas de monitorizar que fazem todo sentido, de forma até mais formativa, não é? Falando aqui neste potencial da avaliação formativa também aqui neste programa, e fazê-lo ao longo do processo, através de reuniões regulares com as díades e depois, obviamente, fazendo uma avaliação final de todo o programa, não só com os alunos, mas também auscultando os encarregados de educação e os professores. É interessante também, e sugere também a evidência, que depois haja aqui um reconhecimento simbólico, pode ser simbólico, da participação neste programa, quer para os mentores, quer para os mentorandos. Falando agora aqui um bocadinho da questão do papel da MIA, temos que perceber que sendo a MIA, não é, aqui
um mobilizador de respostas promotoras da inclusão, temos que ver o potencial das mentorias para promover efetivamente a inclusão. E aqui a EMAE tem de facto um papel determinante para poder mobilizar esta medida de forma intencional para todos os alunos. E aqui o papel do psicólogo escolar, não é? Eu faço aqui em jeito de desafio e relembro que nas orientações da DGEST e da DGE no início do ano letivo sobre o programa das mentorias não foi falado do papel do psicólogo escolar, não é? Mas de facto nós temos um papel determinante, não só no desenho do programa, como também no apoio à coordenação do mesmo, como estamos também na EMAE a relembrar-nos, sensibilizar-nos para a importância desta medida para os alunos, fazermos a parte da sensibilização do programa, ajudarmos na capacitação dos alunos, dos mentores, a fazermos aquele match entre o mentor e o mentorando. Sabemos que nós, psicólogos, pelas nossas competências técnicas, temos aqui uma sensibilidade que pode ser, de facto, importante e diferenciadora, e ajudar também a promover aqui a articulação entre os diferentes elementos. Vamos partilhar agora, temos aqui a liberdade de partilhar convosco um bocadinho do nosso programa. O nosso programa que se chama Vencer Contigo e que está integrado num amplo projeto que se chama Help Cris. Este programa obviamente tem como objetivos gerais o promover o sucesso escolar dos nossos alunos, não só dos mentorandos, mas também dos mentores, mas acima de tudo temos um grande interesse em estimular a base humanista da escola, através dos nossos alunos, promovendo intencionalmente o exercício da cidadania, da solidariedade e da entreajuda, cultivando assim aqui nos alunos o sentido de comunidade. E é assim que nós olhamos para este programa de mentoria como uma excelente medida para promovermos de forma intencional todas estas áreas. Nós temos identificados, temos como parte integrante do nosso programa 123 mentores e mentorandos, destes são 60 mentores e 63 mentorandos, e o programa encontra-se a ser implementado com alunos desde o 4º ano até ao 10º ano de escolaridade. Como é o primeiro ano que o estamos a implementar, pelo menos assim de forma mais formal, e como estamos num ano de pandemia, apenas identificamos 2 díades formais por turma, ok? Ou seja, por turma existem 2 mentores e 2 mentorandos. Existem também 10 professores facilitadores, que já vos vou falar mais à frente o que é isto de professores facilitadores, e ainda 2 psicólogos e 3 coordenadores de professores titulares de turma e de diretores de turma. No fundo, toda esta equipa que faz parte deste programa de mentorias no movimento de escolas de Cristelo. Em termos de figuras, nós temos então, obviamente, o aluno mentor, o aluno com mais experiência que orienta o mentorando, temos o mentorando, temos o professor facilitador que colabora na implementação e na monitorização do programa. No fundo, o professor facilitador são profissionais da escola, desde psicólogos, nós somos também professores facilitadores, até outros professores do agrupamento, que acompanham as díades. Nós temos as díades distribuídas por estes 10 professores facilitadores, fazendo-lhes a formação e depois fazendo a monitorização e acompanhamento com estes alunos. Existem ainda as importantes figuras das coordenadoras de diretores de turma, e ainda um consultor científico do Grupo Universitário de Investigação em Autorregulação da Aprendizagem da Universidade do Minho, que nos apoiou no desenho do programa e também numa formação inicial que realizou com os professores facilitadores. No movimento de escolas de Cristelo nós temos 2 tipos de mentorias, temos a mentoria académica e a mentoria social. Portanto, a mentoria académica penso que é fácil de perceberem o que é, mas nós também quisemos dar aqui a este programa a oportunidade, aqui numa visão amplamente inclusiva, de incluirmos efetivamente todos os alunos, mesmo aqueles que ao nível académico, ao nível dos resultados escolares, possam não ter tão bons resultados escolares, mas que efetivamente tenham aqui uma boa inteligência interpessoal e que possam de facto ter um excelente perfil
para serem mentores sociais. E, portanto, nós tivemos vários candidatos a mentores sociais, vários candidatos a mentorantes também para a mentoria social e, portanto, dar aqui a oportunidade para não serem só, entre aspas, os alunos com melhores resultados académicos a poderem ser mentores, mas também termos outros mentores com outras características igualmente importantes para o sucesso escolar. Fazendo aqui uma síntese muito breve do nosso programa, portanto, saberem que inicialmente o programa foi divulgado, nós fizemos uma ação de sensibilização para todos os alunos do 4º ano ao 10º ano e para todos os encarregados de educação, ok? Depois ali em novembro houve um processo de candidatura voluntária, os alunos voluntariaram-se para participarem neste programa como mentores ou como mentorandos e depois disso foi feita uma entrevista a todos os mentores e a todos os mentorandos, fazendo posteriormente então este emparelhamento de perfis mentor-mentorando, com a ajuda também, foi feito pelo Serviço de Psicologia e Orientação, com o auxílio dos professores titulares de turma e também dos diretores de turma que também tão bem conhecem os seus alunos. Só em jeito de curiosidade partilhar um bocadinho o nosso guião da entrevista, foi uma entrevista semi-estruturada bastante simples, depois o emparelhamento de perfis que foi feito, não é? De toda uma amostra, depois conseguimos selecionar estes alunos e emparelhá-los. E depois foi feita depois de estarem selecionados então o grupo final de mentores e mentorandos, foi feita uma sessão inicial com todos eles e seguidamente tivemos uma formação com o grupo universitário da Universidade do Minho de investigação em autorrelação da aprendizagem que formou os professores facilitadores. Depois deste momento avançamos então para a formação aos mentores e mentorandos. Como? De duas formas. Com os alunos do 4º ano foram feitas 3 sessões conjuntamente com eles, ok? Que era para, no fundo, eles conseguirem observar o modelo de uma sessão de mentoria, aqui nesta modalidade de observação, depois da observação participante, prática supervisionada e até prática autónoma. Neste momento os alunos já estão a fazer as sessões de mentoria sozinhos, está bem? Depois vão ter só a monitorização uma vez por mês. E com os alunos mais velhos foi feita uma formação com os alunos mentores. Vai haver então um acompanhamento, como já disse, uma vez por mês com todos os alunos, para também percebermos o que é que está a correr bem, o que é que está a correr menos bem, o que é que pode ser melhorado e contemplada naturalmente uma avaliação. Essa avaliação é feita de forma contínua, em todas as sessões os alunos têm aquilo que nós chamamos de um diário de mentoria, em que na própria sessão avalia uma sessão. E depois vamos fazer, obviamente, uma avaliação através da monitorização que vamos fazendo ao longo do tempo e depois haverá uma avaliação final em reunião de equipa de todo o programa. Só assim, para partilhar convosco, esta foi a sessão 0 que o Dr. Vítor fez com os seus alunos mentores. Esta foi a formação, porque eu vou dizer, quando nós terminamos a formação com a Universidade do Minho, não é? Estávamos todos entusiasmados, vamos para o terreno formar os alunos, entramos em ensino à distância, ok? Mas acho que é com um grande prazer que dizemos que o conseguimos fazer e acho que correu de facto muito bem. Agora os alunos do 4º ano já voltaram para a escola, já vão fazer as suas reuniões de trabalho presencialmente, mas à distância conseguimos fazer tudo muitíssimo bem. Portanto, esta foi uma sessão que eu fiz com uma DIAD. A forma como operacionalizamos, estes alunos encontram-se uma vez por semana, ok? De forma formal, mas eles sabem que informalmente podem fazer todos os dias naturalmente, num espaço físico que está pré-definido ou então numa modalidade online e usam para tal o diário de mentoria, que também posso partilhar convosco, em que colocam a data e a hora, os objetivos da sessão, os materiais utilizados, fazem então aquela avaliação da sessão e planificam depois a sessão seguinte. E também há uma grande preocupação para eles estruturarem
conjuntamente os objetivos que sejam concretos, realistas, avaliáveis a curto, médio e a longo prazo, para irem no fundo ir avançando naquilo que são os objetivos definidos pela DIAD relativamente ao seu trabalho. E depois aqui realmente salientar a importância deste professor facilitador. Algumas questões mais gerais relacionadas com a participação, naturalmente que os alunos sabem que estão a participar voluntariamente e que se a determinada altura acharem que querem deixar de fazer o programa, há essa possibilidade. E também a equipa determinou que o aluno no final do ano letivo receberá um certificado, integrará também o quadro de valor do agrupamento e haverá um registro de participação na ficha informativa do aluno valorizada na classificação de cidadania. Temos aqui uma plataforma que nós usamos, a Classroom, no nosso agrupamento de escolas, que nos ajuda realmente a fazer as nossas reuniões e onde temos também os documentos estruturantes deste programa. Pronto, tínhamos aqui previsto uma atividade convosco, mas vamos avançar porque não vai haver tempo, porque entretanto percebemos que são apenas 45 minutos, mas também peço-vos que reflitam sobre esta questão, não é? A mentoria em tempos de pandemia, efetivamente no nosso agrupamento teve que ser diferente, não é? Nós tivemos que ajustar. Se nos perguntassem se nós estivéssemos em pandemia, iríamos querer cumprir aquela questão da diferença de idades. Vamos fazê-lo provavelmente para o ano, num ano que esperemos que já não seja em pandemia, mas tivemos que o adaptar e foi possível, e penso que correu bem, mas também podem colocar alguma questão relativamente a isso. Obviamente que isto levou-nos aqui a alguns constrangimentos, não é? O facto de estarmos aqui num ano em pandemia, tivemos que limitar o número de alunos para também podermos controlar a eficácia e a qualidade do programa. As mentorias, portanto, interturmas ficaram então limitadas pela questão de termos que garantir a bolha turma, mas depois aqui o online deu-nos a oportunidade de também garantirmos que tudo corresse naturalmente. E também o número de professores facilitadores que, pronto, se fosse um número maior acabaria por nos ajudar bastante, mas apesar de tudo estamos a conseguir fazê-lo. E agora aqui esta questão da formação dos mentores, que gostaríamos de partilhar convosco. Vou partilhar de forma rápida, isto depois a apresentação vai ser partilhada convosco, está bem? Podem ficar depois com a apresentação, mas para saberem como é que nós fizemos este roteiro de formação, quer com os alunos de 4º ano, portanto, diretamente, quer depois o Dr. Vítor, que fez com os mentores. Alguns pressupostos básicos que é fundamental termos quando fazemos esta formação com os alunos. De facto, promovermos o não olhar para os alunos mentorandos como tendo um déficit, ok? E evitarmos ao máximo, corrermos o risco de que o mentor tenha aqui uma atitude prescritiva sobre o mentorando, porque o mais natural, e os alunos modelam muito o comportamento dos adultos, e neste caso o comportamento dos professores, e se eles avançarem para uma mentoria sem formação, provavelmente vão modelar um comportamento do professor ensinando, não é? Ensinando conteúdos, e não é esse o objetivo da mentoria. E, portanto, é realmente promover estas questões em que é que tu precisas de ajuda. Há aqui uma construção entre os dois sobre aquilo que tem que ser melhorado, para que realmente haja aqui esta questão da entreajuda recíproca entre o mentor e o mentorando, e não haver de facto aqui esta replicação do professor no processo de mentoria, e é provavelmente o que irá acontecer e pode inviabilizar automaticamente o potencial de toda a formação. É importante também promovermos juntos os mentores esta questão da flexibilidade emocional, porque é natural que possa haver a frustração de que eu disse-lhe, mas ele não quer fazer o que eu lhe disse. Portanto, promovermos aqui esta flexibilidade para ele manter esta empatia
e esta resistência emocional, esta flexibilidade para conseguir compreender que é normal que o seu colega possa demorar mais algum tempo até poder mudar os seus comportamentos, e que também é normal que, embora não se observem logo mudanças significativas, estas mudanças às vezes são muito pequeninas, podem demorar a aparecer, mas vão aparecer mais tarde. Sabermos também, eu lembro-me que na formação com o professor Pedro Rosário, ele disse uma coisa muito interessante, realmente baseada também na evidência científica, que os programas de mentoria, por norma, demoram 6 meses a surtir efeito, ok? Portanto, esta é uma questão determinante. Pronto, eu acho que estou a ver que o tempo está a avançar, estamos a ficar próximos do final. Portanto, as sessões, só resumidamente, a sessão 1 entre o mentor e o mentorante deve ser essencialmente para promover aqui a relação de confiança e a definição conjunta dos problemas. A sessão 2, então, a definição de objetivos concretos, realistas e avaliáveis, construindo nós fizemos isso com os nossos mentores e mentorandos, um guião, no fundo, de sessão, porque eles precisam dessa organização, porque senão é muito fácil eles perderem-se, e depois, a partir daí, então, executarem os objetivos através de atividades que foram programadas por ambos os alunos, ok? Algumas considerações finais, portanto, aqui novamente o papel da MIA, não esquecermos do potencial do papel da MIA e do psicólogo escolar, focar então na importância da formação e da monitorização, de que todos temos que adequar estes programas ao nosso contexto educativo. Todos nós temos contextos educativos diferentes e, portanto, é natural termos que adequar e ajustar, e ainda num ano em pandemia termos que adaptar o programa. Portanto, antes das perguntas, está bem? Vou-vos agora desafiar ao Mentimeter 2, pode ser? Mediante agora a apresentação, eu vou então compartilhar novamente a tela. Deixem-me só, desculpem, acho que... Peço novamente que vão ao site www.menti.com, coloquem o mesmo código 7135887. Peço desculpa, mas quem não desligou... Olha, vejam agora se aparece. ok, agora já sim. Boa. Pode repetir o código, por favor? Claro que sim. 7135887. Muito obrigada. De nada. Deixa-me ver, não estava aqui a aparecer. Acho que o Mentimeter agora está aqui a... Tem que carregar no S. Vou voltar a teclado. repetir o código, 713. Obrigada. Sim, claro que ele está lá em cima, mas eu repito, 7135887. Muito bem. Vejo que guardaram algumas das palavras que fui dizendo nesta apresentação, não é? A questão do humanismo, da díade, mas aqui muitas que já tinham também colocado: a colaboração, a entreajuda, a partilha, a cooperação, a relação, o crescimento mútuo, e portanto acho que estamos todos alinhados
neste potencial que o programa de mentoria efetivamente tem, que espero que tenha vindo para ficar e que fique nas nossas escolas como um programa que faz parte do projeto educativo de todas as escolas, porque efetivamente tem imenso potencial. Bem, Vítor, passo-te agora a palavra. Obrigado, Tânia. Cabe-me a mim, para já, bom dia a todos e a todas, colegas. Cabe-me a mim fazer aqui um bocadinho a súmula dos trabalhos de hoje, nomeadamente algumas questões que foram colocadas. A primeira, aquela que foi mais dita, e ainda bem, foi o facto da disponibilização dos nossos documentos. Tal vai ser feito, penso eu, Tânia, através do site da DGE, tudo ficará online. Isso também não significa que qualquer colega que precise, tanto de algum esclarecimento meu ou da Tânia, nós podemos colocar os nossos contactos no bate-papo facilmente e estejam perfeitamente à vontade para nos contactarem. Ora bem, as perguntas foram um bocadinho à volta, por exemplo, do papel do psicólogo escolar, remetendo-nos um bocadinho também para a questão do decreto que acabou por dar orientações este ano e, no fundo, qual é o papel do psicólogo no meio disto tudo. Acho que a Tânia deixou muito claro qual é o nosso papel. Nós estamos bastante envolvidos em todo o processo, desde o início da formação até a implementação no terreno. Seja na elaboração das reuniões, seja na monitorização de tudo o que vai sendo feito, seja no follow-up, que é absolutamente essencial, que tem que ser feito. Acho que é das coisas mais importantes que meus colegas sabem. Acho que neste projeto aquilo que de mais importante deve e pode e tem que acontecer é, de facto, a monitorização, não só da evolução do trabalho que vai sendo feito, mas também das dificuldades, dos desafios que o mesmo projeto que vai apresentando. Como é que foi a dinâmica de envolvimento do psicólogo? Nós em Cristelo, como vocês estão a ver, fazemos as coisas muito em trabalho colaborativo, até por isso a questão do crédito horário não se pôs. Posso-vos até dizer que os colegas que temos a trabalhar connosco como professores facilitadores vão muito para além do seu trabalho horário, porque vocês sabem que o acompanhamento aos alunos muitas vezes pode ser, não digo constante, mas exige de facto uma intervenção muito, muito próxima, e os colegas que estão envolvidos neste projeto, não vou ser que foram escolhidos, mas de alguma forma fizemos com que se coordenassem aqui uma série de perfis para que este projeto realmente tivesse uma implementação o mais adequada possível. A formação de mentores também foi uma das perguntas que foi colocada, como é que tudo isto foi feito. A Tânia foi falando e muito bem sobre a importância que nós demos a tudo aquilo que era formação e preparação antes da implementação do projeto, que já está, Então, como a colega disse. Sim? Ok, alguém queria dizer alguma coisa? Não é um monólogo, colegas, esta é a fase em que podemos perfeitamente dialogar. Eu estou aqui a fazer a súmula das perguntas que foram colocadas no bate-papo, mas se alguém quiser levantar alguma questão, esteja perfeitamente à vontade. Portanto, estávamos a falar daquilo que a Tânia também falou da nossa apresentação, que é a importância da formação. Fosse a formação que precedeu a todo o projeto, feita com o professor Pedro Rosário, da Universidade do Minho, no que toca a dotar todos os envolvidos de ferramentas e de uma intencionalidade muito prática para trabalharmos com os nossos alunos e, no fundo, uns com os outros. Tudo isso foi feito. Posteriormente também tivemos a oportunidade, antes de arrancar com o projeto, que já decorre individualmente, portanto os alunos estão a trabalhar a sua autonomia e cabe-nos a nós apenas semanalmente fazer aqui um follow-up, uma monitorização e, no fundo, limar algumas arestas que vão acontecendo, nomeadamente provavelmente nos alunos já mais aqui do quinto e do ciclo de ensino os mais velhinhos, de alguma forma, que é aquilo que me cabe a mim supervisionar. Vítor, desculpa interromper, temos a Sofia Marques com a mão no ar. Sofia? Ok.
Olá, bom dia, obrigada. dia. Na verdade, até segui aqui o exemplo das colegas que foram pondo, mas aproveito para colocar já a minha questão. Obrigada pela vossa partilha e parabéns pelo vosso trabalho. Queria saber, perguntar-vos se sentiram necessidades de muitas alterações ou adaptações no caso de alunos com necessidades especiais e perturbações do desenvolvimento. Se sentiram necessidades daqui de alterações particulares. Eu se calhar posso falar no primeiro ciclo, não sentimos. Temos por acaso um aluno, não é, com um relatório técnico-pedagógico, mas que está a participar lindamente no programa, porque nós focamos de facto no potencial e não nas dificuldades. Atenção que é uma questão importante, porque o mentor não vai estar ali a ensinar matéria e temos que ter de facto essa questão para também não defraudarmos das expectativas, mas é focar também no potencial do mentorando. Eu não senti qualquer dificuldade nem necessidade de adaptar, é um programa para todos os alunos. Uhum. E Se já agora, me permitir se pudesse dar... se me permitir acrescentar, da minha parte eu também não senti isso, porque nós em Cristela encaramos o aluno como um aluno. É óbvio que nós percebemos muito bem a questão e está muito bem colocada a questão da colega, mas no projeto de mentorias nós encaramos, como a colega disse, a potencialidade e apesar de haver algumas idiosincrasias com muitos alunos, todos eles estão muitíssimo motivados e muitíssimo bem incluídos no projeto. Mas ia dizer outra questão, não é? Ia só perguntar-vos se podiam dar alguns exemplos de atividades desenvolvidas no âmbito das mentorias sociais, não é? Portanto, deu aquele exemplo mais na área académica da leitura, isto porque dos miúdos com quem trabalho, de facto esta parte, e falando aqui das perturbações de desenvolvimento, esta parte da integração escolar, da relação interpessoal é muito complicada, não é? Então se pudessem só dar alguns exemplos do trabalho aqui na parte da... Nós, as mentorias sociais, no primeiro ciclo não temos nenhuma a ser social, mas julgo que na escola sede que sim, mas pode passar, eles ainda estão agora nesta fase, não é, ainda online, mas pode passar, por exemplo, em acompanhar o colega no recreio, em tentar integrá-lo com outros amigos, ajudar também a desenvolver aqui outras respostas de comunicação para aqueles alunos que forem mais tímidos ou que forem potencialmente mais agressivos, e portanto esta relação pode a própria modelagem, não é? Do próprio mentor ao mentorando já pode ser uma atividade não estruturada, mas para potenciar aqui o desenvolvimento das competências. Se calhar agora... Obrigada. Eu posso acrescentar só uma coisinha? Posso acrescentar uma coisinha? Claro, Vítor, força. A questão que a colega coloca também é fundamental, porque estamos a trabalhar online e aquilo que eu mais tenho verificado na monitorização da mentoria é a questão dos mentorandos. Muitos deles são alunos com dificuldade na colaboração, como mentorandos. E, portanto, muitas das vezes começa pelo início o compromisso. E é uma das coisas que mais temos que trabalhar com os miúdos. A partir do 5º ano, então, isso é uma coisa que eu noto muito frequentemente. O compromisso é fundamental. E vamos ao ponto de estabelecer aqui uma regularidade, que no início, em alguns alunos, foi muito complicada de assumir. Mas à medida que os meninos iam dizendo, oh, professor, ele não aparece, oh, professor, eu não sei o quê, como é que eu faço? E eu dizia, não desistas, tenta contactá-lo, usa as redes sociais, tenta motivá-lo quando falares com ele, quando estiveres no meio de uma aula, pede a um professor, posso só falar um bocadinho com o meu mentorando, olha, tu não percebem? Portanto, há aqui uma intencionalidade que nós, naturalmente, e um positivismo que deve ser passado aos meninos como uma forma de trabalho, uma ferramenta. Cara, a Teresa Nabuco também está com a mão no ar, sim. Sim, olá, olá, bom dia. Bom dia. Quero começar por agradecer, que achei que foi uma excelente apresentação, assim como a resposta às questões. Eu estava muito interessada, portanto foi uma das sessões com mais expectativa que eu tinha, e eu queria perguntar-vos a parte relativa aos alunos. Como é que foi a adesão? Tiveram facilidade, quer dos mentores, quer dos mentorandos? Não se inibiram uns os outros com a dificuldade do compromisso, que agora o Vítor já acabou de falar, mas um bocadinho, mas pronto.
É mais centrado nos alunos, a minha questão. Obrigada, Teresa. Eu vou partilhar a minha experiência, que estou mais no primeiro ciclo. Nós sabemos todos que os alunos do primeiro ciclo são muito mais generosos, não é? Também expectantes. Houve uma grande adesão ao programa, quer de mentores, quer de mentorandos. Portanto, aderiram sem nenhum problema. Foi difícil porque nós tínhamos aquela questão das 2 díades e eu tive que responder porque alguns perguntaram porquê é que eu não fui escolhido, não é? Porquê é que eu não fui escolhido? Essa parte foi um bocadinho mais difícil de gerir, embora estimulamos sempre às mentorias informais nas turmas, mas no caso do primeiro ciclo, de facto, eles aderiram com muita facilidade. No meu caso, a questão está muitíssimo bem colocada. Porquê? Isso remete-me à nossa formação com o professor Pedro Rosado, que nos falava tanto da questão da expectativa, trabalhar a expectativa no aluno. E sim, quando passamos uma coisa é nós apresentarmos o projeto às turmas, como nós fizemos, eu e a minha colega, estávamos cá na escola sede, apresentámos o projeto a todas as turmas, e no início há sim uma reação positiva, que vai sendo mais comedida à medida que avançamos, por exemplo, ao secundário. Quando passamos ao trabalho, volto a dizer, a monitorização é fundamental, o lugar para eles reunirem connosco é fundamental. Porquê? Porque eles vão passando também muitas das suas frustrações, nomeadamente o mentorando faltou, o mentorando não colabora, coisas tão básicas no ensino à distância. Ele não fala, setor, ele não fala. Eu estou lá, falo, e ele não fala. Portanto, há aqui uma desconstrução muito importante no que toca às expectativas. Muitas vezes os meninos vão imbuídos naquele espírito de mudança, de ajuda, e nós temos exatamente que colocar a expectativa no lugar certo. Olha, sabes, mas ele já veio. Tu também tens que dar ali algum tempo ao teu colega para ele se sentir mais à vontade. Portanto, muito isto trabalho. É importante trabalhar a expectativa, é muito importante trabalhar a proximidade. Eu devo-vos dizer que é óbvio que nós vamos conhecendo aqueles que temos um contexto não tão macro, vamos conhecendo os alunos, mas quando trabalhamos na mentoria conhecemos os alunos de forma diferente. Portanto, esta ligação para mim tem sido absolutamente essencial. Obrigada. Peço desculpa, temos aqui também a Laura Canelas. Laura? E a Ângela também está com a Ângela, sim. A Ângela estava primeiro. Não sei isto é difícil gerirmos, então, Ângela. Obrigada, Não há problema, pode falar, colega, não há problema nenhum. Bem, corretíssima, colega Laura, corretíssima. Ângela, pode falar, por favor. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade e a partilha que foram fazendo aqui connosco. A minha questão centra-se mais no papel da EMAI. De que forma é que a EMAI colabora no vosso agrupamento no âmbito da promoção destas mentorias? Como é que é feita essa articulação? No caso dos alunos que tenham um relatório técnico-pedagógico, suponho que fique registado neste documento. E no caso dos alunos que não têm relatório técnico-pedagógico, como é que procedem? É exatamente isso. Os alunos têm relatório técnico-pedagógico. Nós agora na nossa reunião, na última reunião, inclusive da EMAI, foi exatamente isso que fizemos. Atualizamos os RTPs para colocarmos esta medida para esses alunos, os alunos que não têm relatório técnico-pedagógico. Esta pode entrar como uma medida universal, de caráter universal, não é? Partindo de modelo multinível. No nosso caso, a nível da organização do Movimento de Escolas Cristelo, nós temos os PAP, não é? E, portanto, os alunos podem ser contemplados com esta medida no âmbito desse documento. Naqueles alunos que têm relatório técnico-pedagógico, vocês consideram a mentoria como sendo uma medida seletiva? Nós consideramos universal. Universal sempre? Sim. Enriquecimento curricular. No enriquecimento curricular. Ok, muito obrigada. De nada. Temos agora, aqui, antes de dar a palavra à Laura, Laura, desculpa, está aqui uma pergunta muito interessante no fórum, que remete-nos para os pais. Nós não podemos esquecer de falar dos pais. Sim. Laura?
A colega, bom dia, e agradeço-vos uma vez mais, gosto muito de vos ouvir, porque fico menos angustiada e a achar que afinal não ando a fazer tanta asneira. Apesar de me sentir completamente isolada, eu só vos ouço a falar de colaboração, de professores, que é óbvio que isto tem que ser feito em equipa, mas na minha escola estou sozinha. E não sei como é que vou fazer, mas não vou desistir. Vamos andando, ok? A minha pergunta acabou por ser respondida, que tinha a ver no modelo de escola multinível, onde é que vocês enquadravam a intervenção com o programa de mentoria, porque na minha cabeça seria seletiva, mas agora ouvindo que de âmbito universal, sendo incluída no enriquecimento curricular, também me faz todo o sentido. Obrigada. Obrigada a nós, Laura. Corra tudo bem. Se precisar de ajuda, está bem? Claro, cá estamos. Não estás sozinha. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Há escolas que facilitam. Na nossa escola temos a sorte de o que é que precisas? É isto que aparece. Pronto, temos essa sorte. Como há exemplos onde se calhar os projetos, como não são ainda muito bem entendidos, como não se percebem do potencial enormíssimo que tem uma medida como esta, a nível de apoio educativo, às vezes elas vão passando um bocadinho nos pingos da chuva. Sim, eu sabe, Laura, deixa-me só terminar com a Laura. Laura, eu acho que era importante começar, isso já não fez, pelo menos já o fez, por uma sensibilização aos professores. Eles se aquela questão da matriz de pensamento, que falei que ele mudar o chip, se eles perceberem o potencial desta ferramenta pedagógica, depois há este potencial pedagógico para eles, tem que fazer sentido, para além do potencial ao nível humanístico também, mas eles vão dar valor e vão querer implementá-lo. Eu acho que começa por aí, para os mobilizarmos. Tânia, mas se não tiverem crédito horário, eles não vão. Não vão. Pronto. E em escolas pequeninas como a minha é o que me está a acontecer. É verdade que os nossos professores facilitadores, os que fazem parte, têm crédito horário, sem dúvida, Laura. Têm crédito horário e têm perfil, Laura. Atenção. Pois, eu já nem falo no perfil. Já nem falo no perfil. Eu queria alguém. A questão do perfil, punha-nos aqui a falar, olha, das coordenações, dos diretores de turma, nós próprios psicólogos, porque achamos que se fazemos tudo e fazemos tudo muito bem, não é bem assim. Temos perfis para fazer determinadas coisas, portanto, o perfil se calhar é uma das respostas. Não sei. Obrigada. Tânia, deixa-me só falar então um bocadinho dos pais, porque se calhar aqui no agrupamento sede, como o volume, o exemplo é um bocadinho mais lato, o papel dos pais, eu senti dificuldades, como ali a colega falava, penso que era aqui a colega Catarina Pombo, sim. Exatamente, olá Catarina. E entretanto, a colega Liliana Nunes deu ali uma acha fantástica, que é a comunicação. E de facto não é questão, às vezes, colegas, não é tanto a questão de sabermos falar ou transmitir as coisas muito bem, não é só isso. É a frequência e a intensidade. Estamos sempre a falar de comportamento, nós psicólogos estamos sempre à volta do comportamento. E a intensidade e a frequência com que se faz as coisas e o envolvimento dos pais como um agente educativo é fundamental. Isto é uma linguagem já muito, como é que eu ia dizer, muito nossa em Cristelo. Tudo o que nós fazemos, aliás somos uma comunidade de aprendizagem, portanto fomos buscar um know-how muito, muito grande à pedagogia diferenciada e portanto os pais estão ao nosso lado, à frente, atrás, a proteger-nos, às vezes a causar-nos complicações, mas eles estão na escola a participar de tudo isto, portanto apesar de eu também ter sentido algumas questões dessas, elas foram sendo trabalhadas com os pais à medida que os próprios pais iam percebendo realmente o que era isto das mentorias e, sobretudo, aqui um papel fundamental, como disse a Tânia na sua apresentação, podermos delinear aqui uma diferença muito grande entre a mentoria e a explicação e a docência e uma série de conceitos que acabam por, na cabeça dos nossos pais, muitas vezes estarem ali aglomerados num cluster. Portanto, é muito importante quem está deste lado e quem está um bocadinho na intencionalidade de dar corpo às coisas, que isto seja muito bem trabalhado, não é só dentro da escola, mas também junto dos pais. E para isso fazer reuniões, como nós fizemos, termos os pais à conversa, termos os pais a colocar-nos todo tipo de questões
e nós irmos respondendo, e os próprios meninos são um arauto em casa daquilo que está a ser feito, e os pais acabam por colaborar. Os casos mais complicados, obviamente, não vamos, a voluntariedade, que é fundamental neste projeto, como também falou a Tânia, tem que ser respeitada a todo custo, na minha opinião, claro. Antes de ouvir a Carla Sousa, há aqui uma questão colocada pela colega Beatriz Pavão, que fala na sugestão da sua escola de haver um mentor para 2 mentorandos. Qual seria a nossa opinião? Mais do que a nossa opinião, é o que diz a evidência científica, a mentoria em grupo é possível, está bem? Portanto, e tem também eficácia. Mais uma questão aqui também para irmos no fundo, tentarmos responder às pessoas que estão com a mão no ar e aqui no bate-papo. Se a mentoria no primeiro ciclo é feita entre alunos dos mesmos anos de escolaridade, sim, são alunos do 4º ano de escolaridade. Carla, força, Carla Sousa. Obrigada. Provavelmente já falaram sobre isto e seria uma altura em que eu estaria a aproveitar para trabalhar também, para responder um e-mail ou outro. A vossa apresentação é interessantíssima, todos nós, depois de ouvir, queremos aplicar na escola e queremos fazer igual. Mas eu fiquei com um bocadinho ainda de dúvidas. Obrigada a nós, Tânia. Obrigada, já não é a primeira vez que ouço a Tânia e o Vítor e com muito agrado volto a ouvir com o mesmo gosto que a primeira, porque acho que não quer demais, vamos sempre aprendendo mais alguma coisa. Obrigada. Fiquei ainda com dúvidas foi na questão do professor facilitador. Portanto, já percebi a formação que têm mais ou menos com a Universidade de Minho, percebi mais ou menos, mas depois o papel dele, aquilo que a Tânia há um bocadinho nos explicou foi que inicialmente também era uma professora facilitadora e que agora sente que os meninos têm mais autonomia. Pronto, aos níveis de ensino mais superiores, que não o primeiro ciclo, o professor facilitador depois continua como? Só na monitorização, depois deste envolvimento inicial e neste reforço em coisas tão simples, mas tão importantes como o Vítor nos dava, mas ele já veio uma vez, portanto não vamos desistir, vamos tentar arranjar uma estratégia. O papel do professor facilitador é só na monitorização? Vítor, acho que o Vítor, entretanto... Eu penso que ele desapareceu-me daqui. Estou aqui. Ok, Vítor. A rede, desculpem, podem repetir, eu perdi-me ali um bocadinho. Vítor, eu se calhar posso sistematizar o que a Carla perguntou. Perguntava ao nível do papel do professor facilitador na monitorização nos alunos mais velhos. Se é só nessas reuniões mensais que nós temos previstas, qual é o papel em concreto? Penso que foi isso, certo, Carla? É sim. Ficava só pela monitorização ou se continuava a haver algum trabalho direto com os meninos semanalmente? Sim, Carla, é sim. Aquilo que temos pensado, nós temos aqui vários subgrupos, tudo encaixado na mentoria. Portanto, temos a nossa reunião, o nosso grupo mensal de professores facilitadores, onde falamos, a primeira reunião vai decorrer agora no final de março, e, entretanto, nós somos 4 professores facilitadores a partir do 5º ano, e nós temos turmas do 5º ao 10º, e cada professor facilitador tem um número X de mentores, ok? E temos a responsabilidade, cada um de nós, de fazer um follow-up semanal, seja através de e-mail, seja através de conversa, de contacto direto. Eu faço assim, contacto direto. Tento sempre. Estão a ouvir? Às vezes com algumas conseguem interpretar. Eu peço desculpas, de repente a minha net ficou assim. Pronto, mas eu acho também que deu para perceber, Vítor. Também estamos a estender um bocadinho. Só concluir. Reunimos, cada professor facilitador reúne semanalmente e cada faz o follow-up. No final do mês tem que haver uma reunião formal entre o professor facilitador e os mentores e entre o professor facilitador que coordena o grupo e o resto dos colegas, que neste caso sou eu. Portanto, isso é fundamental. Na monitorização é fundamental fazer este tipo de trabalho. Muito obrigada. Não sei se há mais aqui alguma questão mais no bate-papo, também já estamos aqui a alongar um bocadinho na hora, temos que todos que ir almoçar para as sessões seguintes. Obrigada a todos e a todas pela vossa presença, esperemos que seja um bom regresso ao trabalho presencial para muitos de nós, muita força, estamos disponíveis para vos ajudar em tudo aquilo que precisarem. Eu deixei os nossos e-mails, está bem?
qualquer coisa, enviem-nos o e-mail e podemos entrar em contacto para vos ajudarmos, também para partilharmos e também aprendermos convosco, porque estamos todos aqui de facto para colaborarmos, cooperarmos. Está bem, colegas? Um grande abraço a todos e obrigada. Obrigada, igualmente. Obrigada, bom dia. Só Obrigada. agradecer a generosidade, agradecer a oportunidade à DGE, porque acho que todos os lugares onde nós possamos crescer em conjunto e partilharmos aquilo que tão bem fazemos, é pouco, colegas. Obrigado. Um beijinho, um abraço. Um grande beijinho, um abraço. Adeus, até à próxima. Obrigada. Obrigado. Adeus, adeus. Obrigada. Obrigada.